Do livro Mantras de Vida, de Loester. Nada me falta na jornada em que empreendo. Tenho tudo com abundância. Livro dos Espíritos, questão 532. Os espíritos têm o poder de afastar os males de algumas pessoas e favorecê-las com prosperidade? Não de todo, porque há males que estão nos decretos da providência. Podem amenizar, porém, as dores, dando-lhes paciência e resignação. Fiquem igualmente sabendo que muitas vezes depende de si mesmo poupar-se dos males, ou, quando menos, atenuá-los. A inteligência, Deus a outorgou para que dela se sirvam, e é principalmente por meio da sua inteligência que os espíritos os auxiliam, sugerindo-lhes ideias propícias ao seu bem, porém não assistem, senão os que sabem se assistir a si mesmos. Esse é o sentido dessas palavras: buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Saibam ainda que nem sempre é um mal o que parece ser. Frequentemente, o que é considerado um mal pode sair um bem muito maior. Quase nunca se compreende isso, porque só se atenta no momento presente ou na sua própria pessoa. Em obras póstumas, falando sobre a divindade de Jesus, entramos num novo item com o título Filho de Deus e o Filho do Homem. O título Filho de Deus, longe de implicar igualdade, é muito ao contrário, indício de uma submissão. Ora, ninguém é submetido a si mesmo, mas a alguém. Para que Jesus fosse, em absoluto, igual a Deus, seria preciso que ele existisse como Deus de toda a eternidade, isto é, que fosse incriado. Ora, o dogma diz que Deus o gerou desde toda a eternidade, mas quem diz gerou, diz criou. Fosse ou não desde toda a eternidade, ele não deixa por isso de ser uma criatura e de estar como tal subordinada ao seu Criador. É a ideia que implicitamente se contém no termo filho. Nasceu Jesus no tempo, ou por outra, houve um tempo na eternidade passada em que ele não existia? Ou é ele coeterno com o Pai? Tais as sutilezas sobre que disputaram durante séculos. Em que autoridade se apoia a doutrina da coeternidade, que passou ao estado de dogma? Na opinião dos homens que a engendraram, mas esses homens, em que autoridade fundaram semelhante opinião? Não foi na de Jesus, pois que este se declara subordinado. Não foi na dos profetas, que o anunciam como o enviado e o servo de Deus. Em que documentos desconhecidos, mais autênticos do que os evangelhos, mais autênticos do que os evangelhos, encontraram eles tal doutrina? Parece que só na consciência e na superioridade de suas próprias luzes. Deixemos então essas discussões vãs, que a nada conduzem e cuja própria solução, fosse essa possível, não tornaria melhores os homens. Digamos que Jesus é filho de Deus, como todas as criaturas que ele chama a Deus Pai, como nós aprendemos a tratá-lo de nosso Pai. É o Filho bem amado de Deus, porque tendo alcançado a perfeição que aproxima de Deus a criatura, possui toda a confiança e toda a afeição de Deus. Ele se diz Filho único, não porque seja o único ser
que haja chegado à perfeição, mas porque era o único predestinado a desempenhar aquela missão na Terra. E Antologia dos Imortais, a poesia é de Alceu de Freitas Wamosi. É um poeta e jornalista do Rio Grande do Sul. Ele nasceu em Uruguaiana em 1895 e desencarnou em Livramento em 1923. A poesia se chama A Ti que Me Ouves. Como dia ao findar, o decesso não trunca o poder do ideal e a corrente da vida. Nem ancinho a morder, nem mão engarra adunca a morte, apenas sonho embalando a partida. Se o caminho em que vais é trilha que se junca de farpas, lama e fel, sem clareiro ou saída, se compaixão somente, não sentirás nunca a sombra da tristeza ou a esperança perdida. Se a agonia envenena o pranto de teus olhos, qual rocio letal no lodo que te banha, não te fira a visão de tremedais e abrolhos. O amor é como o sol ante o charco profundo. Amando, entenderás que a dor mais rude e estranha é sempre a lei de Deus que se move no mundo.